Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Diz assim: E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A gente vê aqui a segunda palavra de Jesus na cruz. Foi a segunda palavra que Jesus falou na cruz. E aqui a gente vê a visão, tem essa visão da graça, onde, como a gente nunca viu em nenhum outro lugar na Bíblia. Tem outro lugar parecido, que é quando Paulo se converte, porque a gente vê que Paulo era uma pessoa que estava perseguindo a igreja de Deus, perseguindo os irmãos, perseguindo os filhos de Deus. E aí Jesus chega e diz assim: Paulo, por que tu me persegues? Mas a diferença é que Paulo fazia aquilo porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele perseguia os irmãos, matava os irmãos, mas ele fazia por zelo a palavra de Deus, por zelo a lei de Deus. Então a gente vê aqui que Paulo ele se converteu através do próprio Jesus falando com ele. Mas aqui a gente vê algo mais forte, porque o ladrão não tinha nem o zelo da palavra de Deus, ele não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ele estava naquela situação de morte, de cruz, por causa dos seus atos pecaminosos, porque ele não era uma pessoa boazinha, não era uma pessoa adequada. Então ele era alguém totalmente distante da palavra de Deus, até mesmo dos padrões romanos. Ele era alguém que merecia estar ali. Mas a gente vê que mesmo naquela situação, a graça o acolheu. Jesus o acolheu, através da sua graça maravilhosa. Então aqui a gente vê essa visão da graça muito mais forte, porque ninguém chegou a pregar para essa pessoa, para esse ladrão, mas mesmo assim ele se converteu. Ele não tinha nenhuma vida moral antes de se converter, e não teve tempo para ter nenhuma vida também adequada. Ele não teve tempo, mas a gente vê que Jesus o salvou. A graça inicia, a graça continua e a graça consuma o ato de salvação dessa pessoa, desse ladrão. A gente vê que foi totalmente a graça na vida dessa pessoa que fez com que ela se convertesse e viesse a conhecer Jesus. A sua conversão ocorreu assim, exteriormente, numa situação que parecia que Jesus agora estava sem poder para poder salvar nem mesmo a ele, quanto mais a outra pessoa. Ele foi um dos que seguiu todo aquele cortejo junto com Jesus. E Jesus não era mais aquele que pregava e que agora fazia milagres, mas era alguém que estava igual a ele carregando uma cruz. Mas mesmo assim, ele creu. E ele creu mesmo antes de acontecer aqueles fatos sobrenaturais, como ao meio-dia que ficou tudo em trevas, ou quando racharam-se as pedras e houve tremores de terra, ou quando o templo foi rasgado o véu de cima a baixo, ou quando Jesus gritou, deu aquele brado triunfante: está consumado. Foi bem antes disso. E ele se converteu. Antes de tudo esses fatos sobrenaturais. E ele reconhece que Deus é o juiz, que há uma vida após tudo aquilo. Quando ele diz assim no versículo 40, diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, você não teme a Deus, a gente não vai apenas estar sendo julgado agora nessa situação, mas depois vamos ser julgados novamente. A nossa sentença não vai ser apenas essa, mas no futuro, em uma outra vida. Então ele pergunta ao outro: você não teme a Deus? Ou seja,
quando nós estivermos lá, você não teme a Deus? Então ele estava vendo que não era apenas esta vida, mas tinha uma outra vida. E ele estava querendo se assegurar que não estava na situação daquele outro ladrão. E aqueles 2 ladrões estavam representando a humanidade. E a gente vê que esse daqui, ele aceitou a sua situação e aceitou a vida de Jesus, no último instante de vida, enquanto que o outro, não aceitou, não quis saber. E a gente pode pensar, não, eles, podia ter um caráter melhor do que o outro, mas isso não é verdade. A gente vê que em Mateus, capítulo 27, versículo 41 em diante, diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo impropério lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, os 2 ladrões estavam escarnecendo de Jesus, mesmo estando na mesma situação, eles estavam escarnecendo de Jesus. E o que a gente vê aqui é essa inimizade entre natural, essa inimizade natural que há entre Deus e os homens, uma inimizade carnal, uma inimizade natural, que era escarnecer do Senhor. Quando o Senhor estava lá, ele mesmo estando na mesma situação, eles escarneceram também junto com os sacerdotes, tanto um ladrão como o outro. Mas depois é que a gente vê que um percebe a situação dele e percebe quem é aquele outro, aquela outra pessoa que está ao seu lado, que é Jesus Cristo. E aí ele vem e diz isso, fala isso, ele se arrepende e fala isso, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então aqui a gente vê que ele não só reconhece que Jesus pode salvar, como também reconhece que Jesus tem um reino, que Jesus é o rei. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele creu, e ele creu naquelas inscrições que tinham em cima da cruz, que Pilatos tinha colocado, apenas para debochar dos judeus. Ele colocou, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então a gente vê que aquela inscrição fez com que ele cresce, que Jesus de fato era o rei. E ele creu que Jesus era o rei, e aí fala, que lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então nós temos que crer no que está escrito. A Bíblia diz que Jesus é o rei, e Pilatos ele escreveu apenas para humilhar os judeus, que eles não tinham muito respeito pelos judeus. Mas o que ele escreveu, como ele mesmo diz, o que eu escrevi, que os judeus eles queriam tirar essa frase, mas ele não tirou. E aquilo veio mostrar quem de fato era Jesus, o rei. Jesus, ele é o rei dos reis. E a gente vê que esse ladrão, ele se arrependeu e ele confessou e pediu perdão. E o que Jesus fez foi aceitar esse ladrão. Em João, capítulo 6, versículo 37, diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus ele tinha escutado os fariseus gritarem, os sacerdotes gritarem: desce daí. Então aqueles insultos, o Senhor ele não fez caso daqueles insultos, com o seu vitupério, aquelas escárnios que eles falavam, o Senhor não deu nenhuma atenção, mas quando ele ouviu: Jesus, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. Então o Senhor ele deu ouvidos. E aí o Senhor diz assim: que estarás comigo no paraíso. O Senhor de imediato ele atendeu
a oração, né, do ladrão na cruz, né? E o Senhor volta-se para ele, né, e oferecendo a ele a salvação, oferecendo a ele agora o perdão, oferecendo a ele o paraíso, né? Ele falou do reino, mas Jesus ofereceu-lhe, deu-lhe o paraíso. E a gente vê que ele creu na oração de Jesus, quando Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele ouviu que Jesus orou para aquelas pessoas que estavam crucificando. Então, se ele orou para eles, com certeza aquela oração também servia para ele. E ele creu nessa oração. Ele creu que Jesus de fato estava orando por cada um ser humano. Ele creu e recebeu, né? E a gente percebe, né, que nós podemos conhecer toda a história de Jesus, né? Podemos conhecer a questão do seu nascimento, da sua vida que ele teve aqui, né? Da sua morte, da sua ressurreição, né? Da sua ascensão e da sua vinda. Nós podemos conhecer tudo isso, mas se nós não recebermos a sua vida para dentro de nós, seremos apenas aqueles que conhecem a história de Jesus, né? Conhecemos a história, o Jesus aquele da história, né? Mas precisamos ter esse Jesus dentro de nós, recebê-lo dentro de nós e percebermos, né, que nós necessitamos de Jesus. Lá em Mateus, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, na versão do Novo Mundo diz assim: bem-aventurados os cônscios de suas necessidades espirituais, ou seja, aqueles que sabem que precisam de Deus. Então, muitas pessoas não sabem que precisam de Deus, mas o dia que elas descobrem, né, que precisam de Deus, então essa pessoa se torna um bem-aventurado, porque aí ela vai em busca de Deus. Então, você que é esse bem-aventurado, que é essa pessoa que sabe que precisa de Deus, né? Então vá até Jesus, receba, né, sua vida dentro de você. Então, não tenha Jesus fora de você, mas tenha Jesus dentro de você. Então, você mistura o seu espírito com o espírito de Jesus, né? Recebe Jesus dentro de você. E a maneira mais fácil de você receber Jesus dentro de você é chamando, né? Jesus vem morar em meu ser, né? Você chama e aí o Senhor, ele vem. Igual como ele fez com o ladrão. O ladrão, ele chamou a atenção de Jesus, né? Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, isso chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus fala: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, ele quer dizer isso para você, mas você tem que falar com ele, tem que pedir a salvação, tem que pedir a vida de Jesus, tem que pedir para ele vir morar dentro de você. E aí o próprio Jesus diz assim: eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, basta apenas que nós creiamos. Essa palavra crer, no original grego, não é crer, acreditar, mas crer, receber. Então, nós temos que receber Jesus dentro de nós. Deus te abençoe.